Olá, gente. Vamos lá, então, para essa provinha de domingo, cheio de energia boa, marcando o X no lugar certo, correndo para o abraço. Bom, vamos começar com o estatuto, então, com a 8.112. O abre alas que eu quero passar, o que vocês vão ser regidos logo depois de domingo, agora, na posse, e depois deu. Então, vamos relembrar. Servidor público é pessoa legalmente investida em cargo público. Investidura se dá com a? Muito bem. Posse é assinatura no termo. Um jovem de 16 anos pode ser nomeado para a URGS? Pode ser nomeado? Pode. O que não pode é tomar posse, porque os requisitos são para posse. Lembrando que esta lei, a 8.112, inclui autarquias, inclui fundação pública, ela inclui as pessoas jurídicas de direito público, inclusive, artigo 1º, né? Inclusive autarquia em regime especial. E esta lei é também para cargo em comissão. Lembre que cargo em comissão é livre nomeação e livre exoneração. E principalmente na prova, que eu já lembrei na sala, hoje nós vamos ver novamente, quando você ler a palavra cargo, sempre lembre primeiramente do cargo em comissão. Pergunte para a questão se o que eles estão propondo lá é para cargo em comissão também, tá? Porque quando você fala a palavra cargo, você está falando também do cargo em comissão, certo? Muito bem. O prazo entre nomeação e posse, quantos dias? Quem lembra? Nomeou para tomar posse. Posse e exercício. Muito bem. Nomeação e posse, 30 dias. Posse e exercício, 15 dias. Tá? Agora, foi nomeado, mas não tomou posse. O ato administrativo da nomeação se tornará? Muito bem. Sem efeito. Tomou posse, mas não entrou em exercício no prazo legal. O que vai acontecer com ele? Exoneração. Exoneração não é punição. Exoneração não é penalidade. As penalidades desta lei, elas são taxativas. Não cabe ampliação. Tá? As penalidades dessa lei: advertência, suspensão, demissão, cassação, destituição. A palavra cassação, a palavra destituição, por si só são penalidades. Por si só são penalidades. Muito bem. Agora, entrou em exercício, mas não obteve êxito na responsabilidade, produtividade, capacidade de iniciativa, disciplina e assiduidade. O que vai acontecer com ele? Será exonerado. Poderá ser reconduzido. Na aula eu disse isso, digo de novo hoje. Só que nunca caiu isso em concurso, tá? Porque, na verdade, ele é exonerado se ele não tiver um outro cargo para poder voltar pelo Instituto da Recondução. Só que essa questão interessante, ela nunca caiu em concurso, colocando as duas informações na mesma questão, tá? Mas o que eles colocam sempre é, será exonerado, tá? Como resposta, até agora. Eu sempre fico com a pulga atrás da orelha, pensando ali. Muito bem. Agora, vamos falar um pouco sobre penalidades, certo? Sobre penalidades. Nós temos entre as penalidades, as proibições, aliás, proibições versus penalidades. Nós temos entre as proibições, no artigo 117, por exemplo, entre elas, recusar fé a documento público. Recusar fé a documento público, qual é a penalidade? Quem lembra? A advertência, muito bem. A penalidade é a advertência. Coagir ou aliciar servidor a se filiar na política, por exemplo, a partido político, qual é a penalidade? A advertência, muito bem. Então, a advertência, certo, é uma penalidade em que deveria ter sido, como percebi que vocês fizeram mesmo, ler com antecedência, né? Agora, o que mais nós temos ali? Das formas de provimento, rea, rever, rei, rei com nome pro a. Rea, rever, rei, rei com nome pro a. Dessas formas de provimento, vamos puxar a reintegração. Reintegração é a volta do servidor estável que foi demitido, tá? Reintegração é a volta do servidor estável que foi demitido. E a reversão? Reversão escreve com S, o S do aposentado. Reversão é volta de aposentado, né? Uma das situações é que ele pode voltar porque agora não tem mais a razão, né? E ele cessou
as razões que o mantinham em casa aposentado. Então ele volta pelo Instituto da Reversão. Muito bem, reintegração, reversão. Essas duas aí. Seguindo na 8.112, vamos falar um pouco de suspensão. Regra da suspensão é até 90 dias. Porém, se negar a fazer inspeção médica, quantos dias? 15 dias. Muito bem. Agora, se o que foi cometido, o ilícito que foi cometido pelo servidor, ele está sendo apurado por uma simples sindicância, qual é o máximo que se pode ter de suspensão? 30 dias. Então, suspensão, regra 90 dias. Suspensão pelo artigo 145 do Estatuto, se for apurado por uma simples sindicância, pode ser suspensão somente até 30 dias, tá? E suspensão negativa de fazer inspeção médica, 15 dias, certo? 90, 30 ou 15. A mais difícil é a de 30 dias, certo? Essa aí é quando eles criam um ilícito e diz que foi apurado por uma sindicância. E perguntam qual é o máximo da suspensão. E aí, normalmente, eles colocam logo na letrinha A 90 dias para induzir a erro, né? Então, nesse caso, o máximo da suspensão é 30 dias, tá? Lembrando que demissão, cassação de aposentadoria, de destituição, sempre tem que ser apurado por um processo administrativo disciplinar. Por quê? Porque pela sindicância só é possível a penalidade de advertência e a suspensão até 30 dias. Artigo 145, 146 do Estatuto. Certo? Tudo bem? Ainda no Estatuto, sobre as responsabilidades do servidor, artigo 121. E seguintes ali. Bom, um único servidor, né, um único ilícito praticado por aquele servidor, pode ocorrer o quê? Responsabilidade penal, civil e administrativa. Ou seja, um único fato pode gerar 3 processos diferentes, certo? Então ele vai responder pelos 3 e cada um deles com as penalidades diferentes para aquele ramo. Então, se é no penal, pode até preso, penitenciária. Se é no administrativo, pelo Estatuto, somente as penalidades que nós falamos, advertência, suspensão, pelo Estatuto, né? E pelo civil pode ser dano moral ou indenização, né? Alguma situação em pecúnia. Então, um único fato, ele responde pelos três processos, certo? Poderá responder por 3 caminhos e não só um. As penalidades dos 3 são independentes, porém harmônicas entre si, tá? Então, pode ter esta, mais esta, mais esta. Cada um no seu caminho, certo? Lembrando que em relação ao penal, direito penal, haverá interferência na pena, sim, no administrativo, como exceção, tá? Somente no caso que negue. Negue o fato e negue a autoria, certo? Somente quando nega. Então, a palavra negue, o penal interfere no administrativo como exceção, porque negar, por isso vocês grifaram lá, né? A palavra negue, porque negue é não foi ele, ou negue negue o fato, né? O fato não existiu, ou negue a autoria, não foi ele. Negativa, tem que ser negar o fato. Então, é a única exceção. Aí, neste caso, interfere no direito administrativo, tá? No caso que negue a autoria ou negue a materialidade. Certo? Pois não. Não. Só no administrativo, tá? Só no administrativo. Tudo bem? Agora, esse negue, a palavra tem que ser negue, certo? Negue. Negue o fato, negue a autoria. Certo? Tudo bem? Na prática, né, que eu digo prática, a prática nunca cai em concurso, né, cai a teoria. Porque na prática na prática sim, tá? Eles usam como prova e pau, mas na teoria não. Na teoria não, porque não existe nada que possa dizer, olha, não precisa devolver dinheiro ao cofre público. Não existe essa exceção, tá? Então é por isso. Então, mas na prática, às vezes... Então, porque não existe nenhum de nós aqui diz, olha, não precisa devolver não, pode ficar para você o dinheiro. Então, estragou. Então, na prática, até a prescrição prescreve o crime, não prescreve o ressarcimento ao cofre público. Tudo bem, gente?
Então, até aqui, alguma dúvida de 8.112? Alguma dúvida? Todas? Todas não, não está em todas não. Vocês estão bem. Eu falei para vocês todo o tempo durante o curso, né? Essa sensação de impotência não tem como eliminar, tá? É terrível. Faz parte do processo, não adianta. A sensação de que eu não sei nada, né? Meu Deus, eu não sei nada. E ainda, aquilo que eu falei, ficar cobrando de si mesmo, né? Como é mesmo aquele artigo? Ai, meu Deus, eu não lembro. Ai, meu Deus, sai correndo lá procurar. Fica se abanando. Gente, a prova não é oral, pare de ficar se matando, tá? A prova não é oral. Então, não fique se torturando, porque, na verdade, isso é muito normal. Certo? A gente não achar que não sabe nem o nome da gente. Agora, a hora que você abre as questões, começa a clarear, tá? Aí você começa a lembrar das coisas. Leva sempre uns 5 minutos, porque você tem que baixar a adrenalina, não tem jeito. Mas logo depois dos 5 minutos vai embora, tá? Aí a adrenalina vai começando a baixar, você já sabe teu nome, entendeu? Escreva teu nome, você já lembrou teu nome, daí você começa a ficar mais calma, né? Como é que é meu nome mesmo? Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui as anotações que eu fiz para vocês, só um pouquinho. Para a gente passar um pente fino aqui. Bom, vamos... Só deixa eu pegar aqui. Vamos aqui falar um pouco, então, do artigo... Eu vou falar agora do artigo 11 da Lei 9784. Artigo 11. Sobre competência. Né? Artigo 11. Então, da Lei 9784. Competência se exerce por órgãos. Ó, se errar na prova, né? Eu falei tantas vezes isso que está dando uns tapas no bumbum mesmo. Competência se exerce por órgãos, tá? Eu até desenhei a Ana, lembram disso? A Ana, desenhei a Ana e desenhei a União ali, o Estado, dizendo é o coração da Ana que é competente para bombar o sangue. Também o Estado é uma pessoa jurídica de direito público. Artigo 11. Competência se exerce por órgãos, tá? Se materializa por seus agentes públicos, mas se exerce por órgãos. Tudo bem, gente? Ainda, aqui na 9784, tem um artigo, o artigo 18 ao 21. Dá uma olhadinha ali. Esse artigo, por que eu resolvi hoje pela manhã a gente falar nesse artigo aqui? Eu me lembrei uma vez, numa prova que caiu há muito tempo atrás. Claro que ninguém espera numa prova da FAURGS que pergunte impedimento e suspeição, né? Só que sabe quando aquela coisa de buzina no ouvido? E já aconteceu muitas vezes na minha vida e dá certo. Fica aquele troço incomodando. Tem que falar? Pois então eu vou falar. Impedimento e suspeição. Por quê? Porque a regra é que isso cai para provas de formados em direito, né? Só que já caiu, já teve algum susto sobre isso. Como é que você vai acertar na prova isso? Se cair. Suspeição. Suspeição, você suspira. Por quê? Porque suspeição está escrito no coração. Tá? E o impedimento no papel? E o que detecta, então, suspeição? Ódio. Ódio. Onde é que está escrito ódio? Aqui. Amor. Aqui. Certo? Fora isso é impedimento. Vocês não te metem de pato a ganso. Amor, ódio. Tudo bem? Fora isso é impedimento. A palavra tem que estar escrita. Não é, você não tem que deduzir. Acho que eles se odeiam, sim. Certo? Eu acho que eles se odeiam, por isso eu vou achar... E tudo bem? Então, olha aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui. Artigo 20, por favor. O artigo 20 e 21 é impedimento, o resto é suspeição, tá?
Pode ser arguida a suspeição de uma autoridade ou servidor que tenha amizade íntima e inimizade notória. Grifa essas duas palavras. O que é suspeição? Não é impedimento, desculpa. É suspeição. Vou ler de novo, o 20. Poderá ser arguida a suspeição de uma autoridade ou um servidor que tenha amizade íntima e inimizade notória. Para você, na tua prova, suspeição é amizade íntima e inimizade notória. Amizade íntima e inimizade notória. Só isso. Com essas palavras, amizade íntima e inimizade notória. Tem que estar escrito isso. Você não tem que deduzir, entendeu? Você não tem que deduzir. Tem que estar escrito no papel. Amizade íntima e inimizade notória. Certo? Reage, Batman. Muito bem. E o resto é o quê? Impedimento. Tá? Então, suspeição, você suspira. Amizade íntima. Inimizade notória. Essa amizade íntima não é o que a gente pensa, tá? Nessa intimidade toda, assim. Mas pode ser também. Então, me diga lá. Reage, Batman. Batgirls. É impedimento ou suspeição? Me diga lá. Eu vou falar. Não pode colar. Não pode colar. Ele está litigando na justiça, ou ele está litigando com o interessado, ou ele tem na justiça um litígio com a mulher do cara. É impedimento ou suspeição? Eu vou dar bater em vocês. Vocês escutaram eu fazer? Ele é amigo íntimo, ele é inimigo. Você escutou eu falar isso? Então é o quê? Não deduz. Claro, tem que errar agora, né? Parece que nós estamos aqui, né? Tá vendo? Não deduz. Você não escutou eu falar, ele tá brigando com ele, mas ele é amigo ou inimigo. Escutou eu falar isso? Não. Então é o quê? Impedimento, tá, gente? Esse é o que mais pega ratão de todos. Porque a pessoa deduz na prova e erra. Tem que estar escrito, amigo íntimo. Inimigo notório, todo mundo vê. Tem que estar escrito com todas as letrinhas na prova. Se não tiver, é impedimento. Suspeição, você suspira. Amigo íntimo. Inimigo notório. Tem que estar escrito. Não está escrito, não é? Tudo bem? Melhorou, né? Esse é o pega-ratão que caiu na prova. Eu tenho tanto medo. Esse é o único que eu tenho medo, porque as pessoas deduzem, né? Por causa do litígio. O que eu li para vocês terem uma ideia, eu li o 18, inciso 3, tá? Só para vocês saberem de onde foi que eu tirei o exemplo. Que, na verdade, é impedimento. O que está fora do quadradinho é impedimento. Muito bem. Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui. Se não tem mais alguma coisa que eu anotei para vocês. Vamos dar uma olhada no artigo 53 e 54. 53. Dessa lei 9784. Anular e revogar. Né? O artigo 53 tem o conceito de anular e revogar, que também falei na sala. Anula ato ruim. Revoga ato bom. Muito bem. Anula ato ruim. Revoga ato bom. Tá? Anula ato ruim e revoga ato bom. Então, aqui você tem o conceito de anular e revogar, no artigo 53. A administração deve anular os seus próprios atos quando eivados de vício de legalidade, eivados de vício de legalidade. E poderá revogá-los por motivos de conveniência e oportunidade, respeitando sempre o direito adquirido. Tudo bem, gente? Tudo bem? Alguma dúvida na 9784? Meninas, meninos? Próxima parada. Apesar que eu falei na sala e volto a falar, tá? Eu lamento, eu não quero, mas eu lamento. Eu acho que a questão da 9784 vai ser tirar 12 de criança, tá? Eu até nem queria que fosse tão fácil assim. Por quê? Porque não é bom, tão facinho não é bom. Eu acho que vai, no final das contas, gente, vai cair, na verdade, cair entre nós, eu fico possessa, vai cair ali direito do administrado, que é o artigo 3º, e artigo 4º, que é o dever do administrado, tá? No final das contas é o blá, 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 água com açúcar, certo? Eu não gosto, porque é muito fácil, né? Porque é muito óbvio, muito óbvio. Aí eu fico até com raiva quando cai isso aí. Mas, no final das contas, vai cair o 3º e o 4º. Mas nós estamos preparados para as outras também, manda ver, né? Podia não ser nem tão difícil, nem tão fácil, tá? Eu não acho legal, fácil demais. Muito bem.
Vamos lá, agora para o constitucional. A constitucional é mole pro gaiteiro, né, galera? Artigo 3º. Objetivo fundamental. Eu quase morri de rir essa semana, que teve uma brincadeira aí com o policial federal que conduziu o Eduardo Cunha na internet, né? A internet comeu solta por causa do rapaz. E eu me divirto, por que não? A vida não é, pelo amor de Deus, a gente também tem que rir um pouco. Se a gente for só pensar no lado ruim das coisas, a gente morre. E eu ri que não podia, né? Eu ia criar uma brincadeira, mas eu não sei fazer essas coisas, sabe? Eu não sei mexer com a internet. Eu queria muito, até vou ver se fazer algum curso básico para isso, porque eu adoro essas coisas que são criadas inteligente. Eu não sei fazer. Mas eu queria criar alguma coisa assim. Até vou pedir pro meu filho, me ensina. Porque eu ia colocar a foto do rapaz, porque tem uma que ele tá... e depois ele gosta de si mesmo, isso é interessante, né? Ele gosta de si mesmo, as fotos dele são tudo com calção aqui, sem camisa. Tchá. Ele tem 1 milhão de selfie, né? Dele mesmo, quer dizer, ele gosta de si mesmo, coisa bacana, se gostar com excesso assim de si mesmo. Mas eu ia colocar a foto dele e ia colocar escrito assim, ó: me chame de objetivo fundamental, me chame de artigo 3º da Constituição Federal e me leve presa com você, né? Diga que eu sou o artigo 3º da Constituição Federal e me chame de objetivo fundamental. Era isso que eu ia colocar para brincar, para não esquecer que o artigo 3º é objetivo fundamental. Ou seja, não está lá ainda, mas deseja alcançar, né? Então, eu ia fazer essa brincadeira do artigo 3º. Não consegui escrever, não consegui fazer. Então, olha lá, ó. Constitui objetivo fundamental da República. Diz que tem uma fila lá em Curitiba para ser presa, né? Todo mundo foi lá. Diz que todo mundo foi lá se entregar. Constitui objetivo fundamental da República Federativa do Brasil. Entre outros, inciso 3, erradicar pobreza, erradicar marginalização. E o que é para fazer com a desigualdade social? Reduzir desigualdade social. Muito bem. Artigo 4º. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais. Eu acho, pode cair o artigo 4º, claro que sim, tudo está no edital. O problema é que já caiu na outra prova, tá? Certo? No outro concurso de vocês caiu o artigo 4º. Então, provavelmente caiu o 3º agora, tá? Certo? Muito bem. Mais para frente, artigo 5º. Lá para frente do 5º, rever algumas coisas. Artigo 5º. Inciso 12, casa e asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela pode entrar se não for por flagrante delito, desastre, prestar socorro quando é convidado. 24 horas no ar, sem mandado judicial. Flagrante delito, desastre, prestar socorro e quando é convidado. Muito bem, estou lendo o artigo 12. Também gostaria de dizer que não vai cair isso. Mas vou dizer que vai cair de novo. Associação. Pois é. Mas vocês não querem que eu acerte o que vai cair? Então pronto. Tá? Associação. Não tem, olha, incrível, né? Uma associação. Calma. A partir do 19. Do artigo 5º. Uma associação só pode ser compulsoriamente dissolvida ou ter sua atividade suspensa por decisão judicial. Quando é para ser compulsoriamente dissolvida, precisa decisão judicial, muito bem, transitada em julgado. Perfeito. Lá para frente agora. Inciso 33 do artigo 5º. Todos têm direito de receber dos órgãos públicos informação do seu interesse particular e de interesse coletivo ou geral, que serão prestados no prazo da lei sob pena de responsabilidade, salvo aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Ou seja, tem exceção, tá? O final do inciso 33. Inciso 42. XL pauzinho, pauzinho, ó. 42. Quais são, na Constituição Federal, quais são os crimes aqui que são imprescritíveis? Racismo e ação de grupo armado, civil ou militar, contra a ordem constitucional e Estado democrático de direito. Tá?
Então, racismo e ação de grupo armado, civil, militar. Porque se você não lembrar, né? Ah, o crime hediondo, terrorismo, não faz mal. Você tem que lembrar qual é imprescritível. O resto é prescritível. É mais ou menos por aí. Imprescritível, racismo e ação de grupo armado, civil e militar contra a ordem constitucional e o Estado Democrático de Direito. Certo? Imprescritível. Tudo bem? Tudo bem? Que é o inciso 42 e o 44. Dos remédios constitucionais. Lembre, o mandato de segurança é direito líquido e certo. Só que não é o único líquido e certo, porque líquido e certo é mandato de segurança, habeas corpus e habeas data. Né? Porque quando você vê o conceito do mandato de segurança, aqui está escrito, primeiro olhe para ver se não é HC, agora olhe para ver se não é HD, HD, habeas corpus, habeas data. Por quê? Porque também é líquido e certo. Então, um cidadão, eu vi essa questão na URGS. Sim, foi no habeas corpus da URGS. Foi, né? Foi na URGS que caiu o habeas corpus, se eu não me engano. Foi sim. O habeas corpus dizendo que era líquido e certo. O direito do cidadão, ainda colocou cidadão, líquido e certo, tá vendo? Ó? Um cidadão teve seu direito líquido e certo de ir e vir ferido. Quer dizer, a pessoa que vai no afogadilho, vê cidadão, acaba colocando ação popular, errou a questão. E líquido e certo põe mandado de segurança, errou de novo. Porque, na verdade, era habeas corpus. Eles usaram duas palavras de outro remédio, para poder confundir, tá? Então, mandado de segurança é direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus e não amparado por habeas data. Só dizer que é líquido e certo não tem resposta. Tem que dizer aquele remédio que não é amparado por habeas corpus e não é amparado por habeas data. Aquele que não é amparado por habeas corpus nem por habeas data. Tá? A URGS usou o habeas corpus já nesse sentido, certo? Próxima parada. Eu estou lendo aqui o inciso 79, sobre o mandado de segurança. O habeas data, logo no inciso 72, a letra A ou a linha A. O habeas data é quando é informação relativa à pessoa. Informação relativa à pessoa, certo? Mas as bancas, eu brinco, né, mas é pouco prepotente, né, mas eu brinco que eu digo que às vezes eu acho que eles escutam minha aula, mas não é possível um troço desse. Por quê? Porque eu digo, gente, tem que estar escrito, informação relativa à pessoa. Aí vamos dizer que eles colocam lá, Antônio Carlos teve a informação relativa a ele negada. Aí o aluno vem e me cobra, você não disse, você disse que estar conforme a pessoa. Ó, se eles derem nome à pessoa, é em relação à pessoa que eles deram o nome, né? Muito bem. A letra A, para assegurar o conhecimento de informação relativa à pessoa do impetrante constante no registro ao banco de dados ou entidades governamentais. Agora, nós vimos mandado de segurança, o habeas data, mas vamos relembrar o 71, mandado de injunção. O que é injunção? Juntar, porque está faltando lei. Entendeu? Junção é juntar, está faltando lei. Então, a Constituição Federal diz que você tem determinado direito conforme uma lei. E o Legislativo não fez essa lei. Então, está faltando para juntar, para o teu direito, está faltando juntar uma lei, que não tem no mundo jurídico. Mandado de injunção, juntar aquela lei. Então, o que acontece? Mandado de injunção é sempre que falta esta norma regulamentadora que inviabiliza um direito seu. Então, como é que você vai ficar sem o teu direito? Servidor público tem direito à greve. Como é que você vai fazer greve se não existe lei nenhuma que fala de greve de servidor público? Não existe lei que fala. Mas a Constituição disse, é um direito meu, disse, mas não tem lei que regulamente, que diga como é, o que se deve fazer. Então, mandado de injunção. Falta norma regulamentadora e está inviabilizando um direito constitucional. Certo? Tudo bem, gente? Próxima parada. Vamos lá. Direitos sociais. As questões da URGS de direitos sociais, eu olhei todas elas, tá? Todas elas, olhei novamente, que eu já tinha visto, mas olhei agora para refrescar a memória. Todas elas são extremamente básicas, nenhuma delas é complicada.
certo? Todas elas, a URGS está fazendo questões assim, ó, que é, bom, depende, porque também é perigoso se não tiver firmeza. Ela pergunta, assinale abaixo um direito social e coloca 4 direitos individuais, certo? Buscando lá no 5º, tá? Então, por exemplo, associação, blá, blá, blá. Isso não é um direito social, isso é um direito individual. Está lá no artigo 5º. E por que associação? Porque como é um monte de gente, as pessoas já fazem bobagem. A associação está no artigo 5º. Tudo bem, meninas e meninos? A associação está no artigo 5º, que é os direitos individuais. Tá? Direitos sociais, tá? Do lado de cá. Você está falando do empregado doméstico, amparo ao assistência ao desamparado, certo? Moradia. E por que eles sempre põem associação? Porque a associação, as pessoas imaginam um monte de gente e já fazem bobagem na prova, né? Tudo bem? E é bem simples as questões de direito social, só fica atento. É misturando o 5º com o 6º. Bem simplesinho. Eles não ficam buscando aquelas coisas mais difíceis que as outras bancas buscam. Ah, diga qual é o direito do empregado, diga qual é o direito do servidor. Não achei nenhuma na URGS, tá? É só misturando o 5º com o 6º. 5º com o 6º. Tudo bem, gente? Vamos lá para o artigo 12. Nacionalidade. Nacionalidade. Parágrafo 3º do artigo 12. Quais são os cargos privativos de brasileiro nato? Presidente e vice-presidente da República. Presidente da Câmara. Presidente do Senado. Todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. E do Poder Executivo. Ministro do Poder Executivo. Só tem um. Qual é ele? Ministro do Estado e da Defesa. Olha o revólver, ó. Ministro do Estado e da Defesa. Só tem um do Poder Executivo. Ministro do Estado e da Defesa. Certo? Carreira diplomática e oficial das Forças Armadas. Tá? Artigo 12, parágrafo 3º. Muito bem. Mais para frente um pouco. Artigo 24. Artigo 24. Competência concorrente. Artigo 24. Compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal, concorrentemente sobre. Quais são os direitos? Direito urbanístico, tributário, econômico, financeiro, qual? Penitenciário. Artigo 24, inciso 1. É competência concorrente legislar sobre direito urbanístico, tributário, econômico, financeiro, penitenciário. Isso é competência concorrente. Porque se não for esses direitos, você vai cair lá no 22, que é competência privativa da União. Caindo competência privativa da União, elimina a concorrente. Tá? Tudo bem? É claro que pode cair competência comum se for uma assertiva, mas é fácil de você se ajeitar ali, porque às vezes já colocaram isso uma vez na Fundação Carlos Chagas, como assertiva. Estou terminando, estou tendo pressão lá atrás já. Ó. Já estou indo, calma lá. Só mais uma coisinha aqui. Artigo 18. Por favor, vou voltar aqui, voltar só um pouquinho no 18, daí eu termino. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende União, Estado, Distrito Federal e Município. Qual que eu falo depois? Muito bem. Território não, território não, território não, território não, território não, território não. Território não é ente federativo. Território pertence à União. Território não é unidade da federação. Nós temos só 4 unidades federativas. União, Estado, Distrito Federal e Municípios. Certo? Território não, território não, território não, território não, certo? O Distrito Federal pode dividir em municípios? Não. O que pode? O território pode dividir em municípios? Pode ou não pode? Pode, muito bem. Gente da Constituição Federal, ficaram com alguma dúvida? Que eu possa ajudar vocês de última hora, sim? Reage, Batman. Bate guerras. Nada, nada? Todas as dúvidas. Não tem não, não tem não, não. É claro que só para desencargo de consciência, né, vamos olhar a intervenção.
É uma questão que seria muito difícil, mas eles falam que não é para falar coisa difícil hoje, mas eu falo. Olha aqui, ó. É o artigo 34, dá uma olhadinha ali, sobre intervenção. A União não pode intervir nos estados, e nem o Estado no Distrito Federal, tá? E nos estados, desculpa, a União, artigo 34, a União não pode intervir nos estados, nem no Distrito Federal, certo? E aí vem as exceções. Depois, artigo, então, a União pode intervir nos estados como exceção, mas ela pode intervir nos municípios? Não, somente nos municípios que são situados no território. Muito bem. Somente nos municípios que estão situados no território. Certo? Então, jamais a União pode intervir em qualquer município que não seja município do seu território. Como eu disse, hoje nós não temos nenhum território de fato, mas temos na Constituição. Tudo bem, meninas e meninos? Então, tá. Então, agora eu me despedir de vocês, né? É isso, Joca? Todas as turmas da URGS, desde o dia que eu dei aula aqui, eu falei, e é uma verdade, quem esteve aqui na outra turma da URGS sabe que isso é verdade. Não é papo furado, né? Não é demagogia. Elas têm um brilho especial, tá? As turmas da URGS, elas sempre são, elas têm uma coisa dentro, é diferente, né? Tem um bater de coração diferente, tem uma aura diferente, tá? Tem um jeito de ser diferente. Tá? Todas as turmas são, claro que todas as turmas são maravilhosas, estão todas guerreiras, mas a URGS tem alguma coisa que eu não sei explicar. É uma coisa maravilhosa. Né? E no primeiro dia da aula eu disse isso. E eu não disse da boca para fora, é verdade mesmo. Então, deixo para vocês aqui que todo o universo conspire a favor de vocês amanhã.